Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia de colocar a revista mensal do Wolverine em dia aqui no canal Fator X. É logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês Wolverine, números 19, 20 e 21. Essas três edições aqui é justamente a parte da mensal do Wolverine que se encaixa com a queda do X. Esse primeiro número, inclusive, traz a história da X-Force que é paralela ao baile de gala do Clube do Inferno. E aqui, quando sai revista mensal, eu costumo fazer vídeo em duas partes. Primeiro eu faço review sem spoilers e no mesmo vídeo, mas eu divido, eu faço o resumo completo. Eu não vou fazer isso para essas três, tá bom? Eu vou fazer só a review delas. Eu deixei acumular durante um tempo, que infelizmente a revista do Wolverine, os vídeos sobre a revista do Wolverine, têm sido os vídeos menos acessados do canal. Então, eu vou fazer só o review das três. Você pode deixar aqui nos comentários quais dessas histórias deveriam virar X-Men sagas, para eu trazer aqui quando elas estiverem concluídas. Porque a maioria das histórias que está aqui, ela começou antes e segue adiante. Ou ela até começou agora, em um desses três números, mas vai terminar mais para frente, não terminou aqui. Então eu posso fazer, depois que estiver concluída, um X-Men Sagas de Filhos da Câmara, que estreou aqui no número 19, de Reinos do X, Reino do X, toda hora eu quero pôr no plural essa revista. Desse arco da X-Force, que ainda não se concluiu, e assim eu posso trazendo para vocês, então deixa nos comentários o que você quer. Se você não conhece o canal Fator X, como eu disse, eu sempre trago review sem spoilers e resumo completo das mensais, isso aqui é uma exceção. Vai ser como eu vou passar a tratar a revista do Wolverine a partir de agora. Mas aqui no canal Fator X, para quem está nos conhecendo hoje, eu também trago sagas completas dos mutantes, é a nossa playlist X-Men Sagas. Trago biografia completa dos mutantes, seus aliados e seus inimigos em X-Men principais personagens. Nós temos extras, reviews, lives com convidados, inclusive falando de outros assuntos sempre ligados aos mutantes. Eu convido você para ficar com a gente a partir de agora. Se você gostar do review que eu vou fazer aqui e quiser comprar uma das revistas, duas das revistas, as três revistas, vai ter link aqui na descrição, tanto da Panini quanto da Amazon. Esses links dão comissão ao canal. Como eu disse, essas revistas foram recebidos aqui do canal e tem mais recebidos de outros inscritos. Você também pode enviar alguma coisa pra gente. Tem o meu número para contato aqui embaixo. Tem também a minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação. Inclusive, você pode acessar essa chave Pix também por esse QR Code que eu deixo aqui do lado durante essa parte do vídeo. Eu agradeço demais qualquer ajuda, tá? Também dá para se tornar membro. E se tornando membro, você assiste nossos vídeos. Além de contribuir com o canal, você assiste nossos vídeos antecipadamente, beleza? Mas agora vamos lá para o review de Wolverine 19, 20 e 21 da Panini. Bom, gente, Wolverine 19, essa edição aqui, ela tem 128 páginas, é a mais carinha das três, está R$ 34,90. Encaderna X-Force, número 43, Helm of X, número 1, Children of the Vault, número 1, que é os Filhos da Câmara, né? E Exterminators 5. Exterminators é a conclusão do título, inclusive as outras 4 partes não só estão resenhadas aqui no canal, como estão também resumidas, né? Porque o vídeo mudou de formato a partir de agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sem dar spoilers, você consegue entender o que era o fim de Exterminators. Inclusive é a última revista aqui, mas eu já vou adiantar o review sobre ela. O número 4 já terminou prometendo uma vingança contra os responsáveis por tudo que aconteceu às 4 mutantes que formaram essa equipe, né? Inclusive já apareceu elas encontrando um dos responsáveis. Então aqui é a grande esforra e o fim do título. Exterminators é uma revista mais fraquinha, eu não gostei muito. A arte eu até gostei, inclusive. O que eu não gostei aqui foi dos roteiros mesmo, de como as personagens têm falas clichês, como os inimigos são pouco motivados. Parece só uma história assim, pipoca, uma sessão da tarde dos mutantes aqui. Como eu disse, eu não tinha gostado antes. Eu gosto da arte, mas não tinha gostado antes, então não gostei da conclusão. E a conclusão não surpreendeu em nada. O que foi prometido no quarto número acontece aqui. A surpresa dessa edição, para mim, tá na primeira parte de Filhos da Câmara. É uma historinha que é ligada já em coisas que foram construídas na revista dos X-Men, na mensal dos X-Men. Coisas que são prometidas, inclusive... esse é o gancho mais recente dado na revista dos X-Men, mas são coisas que são prometidas desde a fase do Jonathan Hickman. E eu gostei. A única crítica que eu tenho aqui, tá, é que o que os Filhos da Câmara estão fazendo, em paralelo com a queda do X, o que aparece nessa história que os Filhos da Câmara estão fazendo, né, que o Bishop e o Cable vão tentar impedir, é de grande escopo. É muito importante, assim, daria uma saga do universo Marvel e talvez, mesmo estando gostando, eles tivessem que escrever uma história menor, porque fica muito estranho você ler o resto da Queda do X, inclusive o resto até do próprio universo Marvel,
e não vê nenhuma referência ao que os Filhos da Câmara estão fazendo aqui. E como eu disse, essas histórias estão atrasadas, né? Eu recebi elas há algum tempo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já li várias revistas que são posteriores a essa e não tem referência à saga dos Filhos da Câmara. Então, tipo, ela é importante demais dentro de si mesma, aqui dentro da revista, mas visivelmente não está sendo importante demais para o resto do universo Marvel. Mesmo assim, estou gostando de desenrolar. Se fosse depender da minha opinião, é a forte candidata a ganhar seu próprio X-Men Sagas. Reino do X também começa nessa edição. É uma história mais fraquinha, pode ser que engrene mais nas próximas edições, mas se trata de mutantes que também sobreviveram ao baile de gala do Clube do Inferno, mas não foram parar na Sala Incandescente. Foram parar num reino da mitologia asgardiana, Vanheim. E lá tem uma profecia sobre a chegada dessas personagens. Tem também envolvimento de inimigos dos X-Men que são místicos, mas que já faziam parte ali do quadro de inimigos dos X-Men. E a trama está se desenrolando, tem gente que não está prevista na profecia, mas até agora não aconteceu nada de surpreendente, assim, não gostei tanto de Reino do X. Vamos ver se nas próximas edições, né, que são as últimas, que não vão estar no número 20 e 21, que eu já li também, se tem alguma coisa interessante. A X-Force finalmente chega, a X-Force finalmente alcança o baile de gala do Clube do Inferno, tá? E aí a gente vai ver finalmente se desenhando, né, a revelação da traição do Colosso, a traição involuntária do Colosso, mas essa edição ruma para isso. Não vai acontecer para toda a Krakoa, mas a X-Force, uma parte ali dos personagens vai saber o que está acontecendo, vai ter que lidar com isso, mas é quando Krakoa já caiu também, tá? E nas outras edições essa história fica bem fraquinha. Aqui, gente, aqui o negócio mesmo para mim é Filhos da Câmara, beleza? O número 20 custa R$ 31,90, inclui Wolverine, número 37, X-Force 44, Helm of X 2 e Children of the Vault 2. Então aqui, Exterminadoras já acabou, a gente vai ter os números 2 das duas séries que começaram na edição passada, né? Então, aqui ó, eu achei primeiro Reino do X, é a mesma história que eu acabei de resenhar para vocês, só vai desenvolvendo essa profecia, não revela nada demais, revela um pouco sobre como funciona a Vanheim, revela quem são os vilões ligados aos X-Men que tem a ver com magia, que no caso já estou até mostrando para vocês, ao Apollo na Saturnine, em ligação com a maldição. E já na edição passada tem essa falha, né? Para entender melhor essa história, para saber por que a maldição está de volta a Krakoa, porque no último número da revista Wolverine que eu trouxe resumo completo, a maldição era uma vilã. A maldição era... aqui a maldição. Ela estava lá nos X-Men Verdes, que apesar do nome era um grupo de terroristas, né? Assim, um grupo pequeno, mas um grupo de ecoterroristas. E onde que a Perdição e os outros X-Men Verdes foram reintegrados a Krakoa? Numa edição que só existe digitalmente e que não foi traduzida para português e não saiu aqui para dar sequência. Eu acho um furo razoavelmente grave. Inclusive, isso já está presente desde a outra edição. Da primeira que eu trouxe aqui, porque ela já aparece na parte 1 de Reino do X. Inclusive, ela é importante para a série. Bom, a X-Force continua com o mesmo arco que eu falei para vocês, que é a sequência do baile de gala do Clube do Inferno, tá? Continua a situação da revelação da traição do Colossus, o que está acontecendo, como que vai lidar com isso. É bem meia boca, mas a X-Force quase toda foi bem meia boca mesmo. E eu gostei da história do Wolverine também, que é com o Hulk. Eu acho que essa dava um arco um pouquinho maior, porque o Wolverine vai em busca de alguns clones criados pelo Fera, quando ele estava lutando contra o Fera lá em Agenda do Fera. Cada um desses clones está cumprindo um papel diferente, e inclusive relembrando um momento diferente da história do próprio Wolverine. E tudo isso é uma história que poderia entregar muito sangue, muita luta, mas se resolve numa edição só, né? E não é que eu quero que o Benjamin Pierce fique enchendo linguiça, mas isso daqui poderia ser um arco muito melhor do que outros arcos que ele já produziu antes aqui com o Wolverine, tá? Mas eu gostei da história mesmo assim. Não é minha arte favorita, mas mostrando que é um pouco melhor, é um pouco realista, um pouco suja, assim. E com o Wolverine juntos, deixa eu tentar mostrar melhor agora. Eu acho que combinou bastante, tá? E também é ligado com a queda do X, mas é o Wolverine resolvendo esse outro problema em paralelo, que é o problema dos clones. Isso para ele se torna mais importante inicialmente do que socorrer os demais X-Men. Fica um pouco estranho. Wolverine 21 começa com um crossover com o Capitão América, mais ou menos no mesmo estilo
inclusive com o mesmo artista, né? O mesmo estilo que foi o confronto, não, o crossover dele com o Hulk, tá? Agora não tem mais os 3 clones, a missão é outra. Tem a ver com o legado de Krakoa, tem a ver com o fato de Krakoa, como a gente conhece, ter acabado, ter caído. Voltam inimigos do Wolverine, que ele vai lidar com a Casa Legado, ao lado aqui do Capitão América. É uma história meio bobinha, eu gosto bastante da sinergia deles, mesmo com o Benjamin Pierce escrevendo, mas é uma história bem bobinha. Né? E vai terminar com o Wolverine partindo, que provavelmente vai levar ele finalmente a se encontrar com os X-Men, que é o que a gente está vendo na mensal dos X-Men. A X-Force, essa é a última parte da história da X-Force que eu li até agora. Tem que esperar, a Karen vai mandar também os números 22, 23 e 24. Aí eu vou trazer aqui também. Aqui para mim a história fica um pouco pior, porque eles criam uma personagem que não existia e vão inclusive inserir ela numa cenas para mostrar que ela era meio que importante para a Orcs, mas a gente está lendo as histórias com a Orcs no resto das revistas, esse personagem não está lá. E se não bastasse eles fabricarem que ela é importante para a Orcs, ela que surgiu assim do completo Neida vai ser muito importante para esse arco. Inclusive, aqui termina aparecendo que um grande vilão da X-Force morreu de uma forma muito simples depois dele dar trabalho durante muito tempo. Essa página é spoiler de quem que é o vilão do qual eu estou falando. Mas aqui, X-Force eu acho que no número 21 de Wolverine ficou bem pior com isso. Vamos ver se eles vão conseguir dar uma volta a partir do 22. Gente, Reino do X e daqui a pouco eu já vou mostrar Filhos da Câmara, continua. Eu não estava gostando muito de Reinos do X, aqui ela continua indo meio que para lugar nenhum, revela mais algumas coisas, mas nada que fosse realmente um segredo. Né? E quando a gente chega em Filhos da Câmara, a história continua se desenvolvendo, aqui vai ter o envolvimento da Orcs, um pouco mais de ligação com a queda do X, mas ainda assim nada disso é referenciado nas outras histórias. E, só para vocês entenderem, antes mesmo desse ataque, né, dessa edição aqui que mostra esse ataque, esse confronto que também vai envolver a Orcs, esse confronto com os Filhos da Câmara, antes disso, os Filhos da Câmara já estavam fazendo coisas de espectro global, e isso não tinha consequência nenhuma nas outras revistas. É mais fácil isso daqui ser uma realidade alternativa, ou então ganhar importância dentro das séries principais que estão saindo lá em X-Men. Ou então os caras escreverem uma história mais pé no chão mesmo, que não fosse tão importante. Eu acho que os Filhos da Câmara também dariam uma história dessa tranquilamente. Isso termina ali com galeria de capas, né? E tudo mais. Aqui. Essa daqui é também R$ 31,90, 112 páginas, inclui Wolverine 38, X-Force 43, Helm of X 3 e Children of the Vault 3, tá bom? Deixa aqui nos comentários quais dessas séries ou histórias devem ganhar um X-Men Sagas, porque esse vídeo não vai ter resumo completo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.